Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 29 de Tishrei. Estamos no meio da carta sagrada de número 25, quarta sessão do Tânia. Prossegue o Alter Rebbe com a sua explicação. E ele vai nos trazer agora como nesse conceito de Dvar Hashem, da palavra de Deus, que está associado com a Sefirah de Malchut, uma vez que nós falamos que a Sefirah de Malchut é aquela que conduz a energia vital divina para todos os universos, para todos os seres e criaturas, cada um no seu nível, aquilo que lhe corresponde. Então, de Malchut de Atzilut, de lá se deriva a vitalidade para os mundos inferiores, e em cada mundo de Malchut de Briah, do próximo plano espiritual, de Malchut do mundo da criação, se deriva para os planos posteriores, e assim subsequentemente. Nós vimos também que na Kabbalah Malchut está associado com boca, Malchut Pé, Torah Shebal Pé, quando a Torá descreve, entre aspas, por uma linguagem figurativa, metafórica, como o corpo do ser supremo, do ser superior. Então ele associa a Sefirah de Malchut à boca. Portanto, a palavra divina está associada com o conceito de Malchut, de reinado, soberania, como a gente encontra também no versículo a definição que Bidvar Melech Shilton, o rei governa através da sua palavra. A palavra do rei é uma ordem, portanto ele governa sobre o seu império através da sua palavra. Nós vimos também, sabemos pela Torá, que Deus criou o mundo com palavras, com pronunciamentos. Portanto, a palavra divina, a palavra entre aspas, ela contém a energia divina vital, que dá existência a todo o universo. Por isso isso está associado com Malchut, que é da Sefirah de Malchut, que também emana a energia para todos os mundos. Malchutcha, Malchut Kol Olamim. De Malchut vem a força vital para todos os mundos, para todos os universos. Agora ele vai nos explicar que existe uma variação também em relação a essa energia divina, ao Dvar Hashem, essa palavra de Deus, de acordo com os níveis e categorias dos 4 universos espirituais. Portanto, assim como existe Malchut de Atzilut, Malchut de Briah, Malchut de Yetzirah, Malchut de Asiyah, Malchut em cada um dos níveis, também Malchut está associado com o conceito de palavra de Deus, a palavra divina, assim como a palavra externa, aquilo que nós temos dentro de si mesmos, isso é colocado para fora através da palavra. Também o poder criativo de Deus, dando origem, surgimento às criaturas, é expresso através dessa metáfora chamada palavra de Deus. E esse conceito de palavra de Deus está presente de diferentes maneiras nos 4 mundos espirituais, nos 4 universos, cada um de acordo com a sua categoria espiritual, cada um de acordo com o seu nível. Apesar que aqui a gente poderia perguntar e questionar, nós sabemos que Malchut também está associado ao conceito do nome de Deus, porque tudo faz parte da mesma metáfora. Se nós repararmos, há uma associação. Malchut, soberania, governo, está associado a outros, porque em Melech Beloam, porque não há rei sem povo, sem súditos. Portanto, Malchut, o atributo de Malchut é aquilo que está associado com aqueles que estão fora, com outros, né? Assim como só existe reinado com súditos, com povo, Malchut representa a influência divina sobre os níveis inferiores, externos, que virão depois. Da mesma maneira, nós falamos a metáfora da palavra de Deus, que está associada com Malchut. A pessoa só fala com o outro, consigo mesmo. A pessoa se comunica através de pensamento, pensando, refletindo, meditando. Quando a pessoa faz uso da palavra verbal, apenas quando ela quer se expressar e transmitir algo para outro. Por isso também a transmissão do fluxo divino de energia vital para o mundo universo é simbolizado através de palavra, do termo palavra, do conceito palavra, que também está relacionado com a Sefirah de Malchut. E igualmente o conceito de nome também está associado com Malchut. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, bendito o nome daquele cuja honra do seu reinado é eterna. Enfim, por quê? Porque nome também é algo que está relacionado com outro. Uma pessoa, teoricamente, vivendo numa ilha, se ele está vivendo solitário, sozinho, numa ilha isolada, ele nem precisa de nome. Quando a pessoa precisa de nome,
quando existem outros para chamá-lo pelo nome, não é? Para chamá-lo através do seu nome. Assim também o conceito de nome, que indica o nome não é a essência da pessoa, apenas um reflexo do ser, que está relacionado com aquele que está fora. Não é? Então o conceito de nome também está relacionado com a Sefirá de Malchut, ou seja, e por isso de fato nós encontramos que toda a força vital, energia divina que é transmitida para o universo está insinuada no nome divino, no tetragrama Yud Kei Vav Kei, todas as 10 Sefirot, etc., porque elas representam a evolução do fluxo divino que vai ser transmitido para as criaturas. Mas aqui ele vai nos perguntar, uma vez que está escrito Hashem Echad U'Shmo Echad, que Deus é um e o seu nome é um, ou seja, assim como existe o conceito de unidade e unicidade de Deus, Deus é plenamente único, se fala que não apenas Deus é um e único, mas também o seu nome é único, sem divisões, sem desdobramentos. Então aqui vem a pergunta, se a Sefirá de Malchut está associada com um nome divino, como pode ser que a partir dela surjam diferentes influências para diferentes e múltiplas criaturas, para distintos seres, se tudo é proveniente do nome divino, o Shmo Echad, e o nome divino é um e único, então de onde surgem essas diferenças, essas variações que vão haver entre as criaturas? Na linguagem do Alter Rebbe ele prossegue nos dizendo, Vehinei af ki Hashem Echad U'Shmo Echad, por mais que nós encontramos, assim consta no profeta Zacarias 14, Zechariah, que Hashem Echad U'Shmo Echad, embora esteja escrito que Deus é um e o seu nome é um, portanto existe uma unidade completa no nome de Deus, Dehainu, Diburó, e como nós falamos, a metáfora de nome de Deus é a mesma, está associada com da fala divina, ou seja, isso se refere à influência externa, a influência de Deus para aqueles que estão fora, para as criaturas, assim como a expressão verbal, a fala de Deus, o pronunciamento divino, que contém energia divina, Dehainu, ou seja, Diburó veruach piv, seja a fala divina ou o alento que sai da sua boca, entre aspas. Amechune Bazohar HaKadosh Beshem Shmo, que isso na terminologia cabalística, na linguagem do Zohar, esse mesmo conceito de fala divina, de alento da boca de Deus, isso no Zohar é chamado do nome de Deus. O Yachid, o Meyuchad, ele é um e único, numa unidade total e absoluta. Ele nos diz, Afal Piken, mas mesmo assim, nós vemos que a Heara ve'amshachat ha'chayut, animshechet miruach piv yitbarach, que aquele reflexo que emana do nome de Deus, aquele fluxo de energia que é atraído, aquele fluxo de vitalidade que é desencadeado do, por assim chamar, alento da boca divina, ou seja, da expressão divina, mitchaleket ledalet madregot shonot, a gente vê que de forma geral, de imediato, ele se diferencia em 4 níveis distintos que correspondem, que seriam Shehem Dalet Olamot, que eles correspondem aos 4 mundos espirituais, aos 4 planos e de dimensões espirituais, chamados de Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah, conhecidos na Kabbalah como os mundos da emanação, da criação, da formação e da ação. Então aqui nós vemos que de imediato existe já uma divisão em 4 níveis, de forma geral. Depois cada um desses 4 níveis vai ter as suas 10 sefirot, e lá também existem diferenças e graduações entre as sefirot. Chokhmah é mais elevada, uma revelação divina mais intensa, menor do que isso, Binah, etc. e assim por diante. Então ele nos diz, se tudo é proveniente, se tudo é originário do nome de Deus, e o nome de Deus é uno e único, assim como a essência divina, e é uma unidade simples e não composta, então como de um nome de Deus único, ou seja, de uma energia vital única que é a fonte e origem de tudo, como disso se desencadeiam níveis diferentes e distintos, variados, 4 mundos, depois 10 sefirot e assim por diante, depois inúmeras incontáveis criaturas, no início
criaturas espirituais, anjos, almas, depois chegando até o plano terrestre material nosso, com todos os seres que conhecemos. Então ele nos explica de onde surgem essas variações, de onde vêm essas diferenças que trazem múltiplas criaturas em distintos níveis, se tudo é originário do nome único de Deus. Ele nos diz que essas variações, essas diferenças de graduação espiritual entre as criaturas, ela é consequência, ela é derivada dos vários tzimtzumim, das várias condensações e contrações, ocultações e barreiras que ocultam, que limitam e condensam a luz divina, seja que essa luz divina derivada do nome, do chamado nome de Deus, que é a fonte de energia vital para o mundo e universo, ela é submetida a inúmeras para se condensar, para se ocultar, porque o nome de Deus, assim como Hu Echad, Shmo Echad, ele é um, seu nome é um, ele é infinito e ilimitado, seu nome, o poder expresso no seu nome também é infinito e ilimitado. Porém, Deus cria mundos com criaturas e seres finitos, limitados. Então, para poder dar vazão ao surgimento e existência de seres e criaturas limitadas, então essa luz divina voltada para a criação, direcionada para as criaturas, que é expressa no nome de Deus, ela tem que ser condensada, tem que ser ocultada, tem que ser diminuída, ocultada, e isso são os tzimtzumim, são as contrações e barreiras sobre que ela é submetida. Com que intuito? Letzamtzem haor ve'achayut, com o objetivo de diminuir, de ocultar, de restringir a luz e vitalidade e força vital que emana do nome de Deus, porque é muito intenso, forte e poderoso, as criaturas não conseguiriam comportar, não conseguiriam suportar isso, iriam se anular por completo diante da divindade. Então é necessário, para que isso não os ofusque por completo, é necessário encobrir e ocultar essa luminosidade divina, essa força vital que emana de Deus. Por exemplo, se tratando da evolução da luz, ou da extensão, expansão dela, saindo do plano mais elevado, Atzilut, do mundo de emanação, chegando para Briá, para o plano posterior e inferior, chamado Briá, o mundo da criação. Então é necessário fazer com que essa luz divina que chegue em Briá não seja uma luz que ilumina tanto em Briá como ela iluminava em Atzilut, no plano superior, para poder dar vazão ao surgimento de criaturas, que esse é o contexto de Briá. Briá significa criação, mesmo que ainda são criaturas extremamente elevadas, espiritualizadas, abstratas, almas, anjos, mas já são consideradas criaturas. Para que isso possa surgir, é necessário que a luz proveniente de Atzilut, quando chega em Briá, seja condensada, seja ocultada, seja diminuída. Mesma coisa também, quando essa luz vai retrocedendo, mas ainda vai descendo para os planos inferiores, de Briá para Yetzirá, para o chamado plano da formação, onde lá a criatura já de um nível inferior, o Beolam, a Yetzirá, o Alidei Tzimtzumim, o Mesachim Yoter. Então, para essa luz divina original chegar no plano de Yetzirá, ela tem que ser submetida a tzimtzumim, a ocultações ainda mais intensas. Ela passa por barreiras adicionais que interferem, ocultando, condensando, limitando a luz original, para ela poder descer mais baixo e para poder dar origem a criaturas inferiores. Porém, ele nos diz, portanto, ele nos fala que todas as diferenças de níveis e graduações entre as criaturas, já que todas as criaturas são originárias do nome de Deus que é único, então de onde vêm, como surgem todas as diferenças, ele nos fala que as diferenças são causadas e motivadas pelos tzimtzumim, pelas ocultações, pelos encobrimentos aos quais essa luz é submetida, pelas contrações, pelas ocultações, e por isso daí surgem onde há mais ocultações, então a luz vai ficar mais obscurecida e, portanto, as criaturas que vão surgir vão estar no nível espiritual mais baixo, etc.
E daí surgem as variações e as diferenças, mas essas diferenças não ocorrem na essência da luz, da energia divina, que é derivada do nome de Deus. Isso continua sendo uno, único e padrão, num padrão único ele segue. Na verdade, apenas depois que essa luz é encoberta e oculta é que as criaturas que surgem aparecem com níveis diferentes. Aval ein shum shinui chas veshalom beatzmut ashchina. Porém, ele nos diz na essência da Shechina, que Shechina também está associado com Malchut. Não é? Porque Shekhinah significa aquele que habita, ou seja, a divindade que desce e se reveste nas criaturas para habitar dentro delas e não só habitar, para lhes dar vida e existência. Shehid var Hashem veruach piv, que ela equivale à palavra de Deus, que contém essa energia vital que dá existência, veruach piv, o alento da boca de Deus, entre aspas, que dá vitalidade a todas as criaturas. Então se diz que na essência da Shekhinah, na palavra divina, nessa energia não há variações, não há distinções. Aquilo que a gente já explicou várias vezes, não é? A luz do sol pode estar brilhando, e ela está brilhando. Alguém bota um óculos escuro, então parece que isso obscurece. Não é? Então agora, aquela luz que era talvez tão forte que ele não podia encarar, ou que iluminava de tal maneira, agora ficou obscurecida. Na realidade, na luz não aconteceu nada, não há nenhuma diferença, não há nenhuma variação, apenas para aquela pessoa que vestiu os óculos escuros. Então aquela claridade original que existia, ele não está mais percebendo enquanto ele está com os óculos escuros. Mas na realidade, na luz em si, a luz não diminuiu, a luz não foi condensada. O que foi condensado é a revelação para aquele que recebe a luz. Da mesma maneira, apenas servindo como exemplo, como metáfora para entender que aqui a luz continua uma e única, inalterada. A luz divina, que é chamada o nome de Deus, a palavra de Deus, a Shekhinah, todas as metáforas que nós utilizamos, ela continua única e inalterada. Isso que surgem graduações diferentes e surgem variadas criaturas e múltiplas criaturas de níveis distintos, isso é em função do encobrimento e da ocultação, mas que afeta não a luz em si, afeta apenas os receptores, as criaturas. Ele nos diz, mesmo quando esse reflexo é irradiado, quando essa força vital é atraída e desencadeada, né, dentro desses quatro mundos, etc. Hine a shebatzilut bokat masach umitlabeshet bibriah bechen mibriah liyitzirah umitzirah leasiyah. Ele nos diz que aquele reflexo, aquela luminosidade original dessa luz divina, conforme ela se encontrava em Atzilut, então nos termos cabalísticos se diz, mesmo quando ela passa para o mundo de Briah, que lá ela é submetida a vários encobrimentos, várias ocultações, como a gente já falou, existe como uma parsá, como uma cortina, tapando a revelação, o brilho da luminosidade divina que estava em Atzilut, quando ela é processada para chegar em Briah. Mas se fala que essa luz divina é tão intensa que ela rompe, ela transpassa esse massar, essas cortinas, essas barreiras de encobrimento, de ocultação, mesmo na hora que ela se reveste no mundo de Briah, ou existem outras cortinas, entre aspas, e barreiras entre Briah e Yetzirah, e entre Yetzirah e Asiyah, mas se diz que a força original dessa luz divina é tão intensa que ela rompe e transpassa. Quando ela transpassa, em Briah ela não está com a mesma força, luminosidade e revelação que estava em Atzilut, mas na realidade ela passa com as suas propriedades, continuando sendo uma luz divina que carrega dentro de si essa energia criadora e assim por diante. Portanto, conforme explicado na Kabbalah, essa luz infinita de Deus, bendito seja, que está presente em Atzilut, no campo mais elevado da emanação, na realidade, mesmo depois que ela é processada, mesmo depois que ela é diminuída, condensada, mesmo depois que ela vai passando por todas as barreiras de encobrimento
de Briá, Yetzirá, até o mundo mais baixo, Asiá, o Gam Ken Beasiá, o Be'olam Hazeh Chomri, mas ele diz que no final das contas, aquela luz elevadíssima que estava presente em Atzilut, ela foi processada, talvez passou por obstáculos, por barreiras, é diminuída, condensada, mas no final das contas ela se encontra presente, a mesma luz infinita de Deus que estava em Atzilut, ela chega até o plano mais baixo de Asiá, do mundo da ação, e não só o mundo da ação espiritual, mas até mesmo no nosso mundo físico e material. E como isso ocorre ali התלבשותו במלכות דברייה, יצירה, עשייה, כמובן הכל בכתבי אריזל, זיכרונו לברכה. Ele nos diz que isso ocorre através desse revestimento da luz divina, essencialmente se reveste para ser retransmitida para os planos inferiores na Sefirá de Malchut de cada um dos mundos. E depois, quando ela se reveste em Malchut de Briá, depois de Yetzirá, de Asiá, conforme o Arizal explica isso, o cabalista Rabbi Yitzhak Luria explica esse processo detalhadamente nos tratados cabalísticos. Então, através disso, essa luz ela pode passar por adaptações ou diminuições, mas na realidade a essência da luz é preservada e vai sendo passada de mundo para mundo, de campo para campo. E somente lembrando que ele está nos trazendo tudo isso para nos explicar, para aqueles opositores da Hassidut, ou contestadores dos ensinamentos do Baal Shem Tov, que eles perguntavam como é possível dizer que a Shekhinah está investida até mesmo naquele gentio, naquele idólatra que está falando com o Yehudi que quer rezar, atrapalhando e perturbando ele na hora da oração, que o Baal Shem Tov dá o conselho que dá, mas eles ficavam indignados. Como é possível dizer que a Shekhinah está manifestando-se, ela está revestida até mesmo naquele agente do mal, que ele só quer interromper a reza do Yehudi, só quer atrapalhar a sua conexão com Deus. Então aqui ele está nos explicando que na realidade Shekhinah representa a fonte de vitalidade, de energia divina, que é propagada para todos os mundos, para todos os seres e criaturas, e se encontra presente em cada ser e criatura, apenas que de forma envolvente, etc. Mas mesmo nos planos mais baixos, no mundo mais baixo, até no mundo de Asiá, essa Shekhinah se encontra, não só se encontra presente, ela é a fonte de vida e de existência, e portanto ela está revestida, investida em cada ser e criatura para deixar-lhe vivo e lhe dar existência.